quem sai do trabalho e que chegue em tempo. Mas, enfim, nós chegamos aqui, como nós marcamos, a gente não pode estar assim atrasando, saindo daquilo que foi combinado. Então, agora, o Eli está aqui, eu vou pedir para ele fazer uma oração. Depois da oração, nós já vamos para um louvor, depois nós vamos para o sorteio, tá bom? Eli, você faz a abertura com uma oração, por favor? Vamos nos colocar de pé. Oremos. Querido e amado Deus que estás nos céus, muito obrigado pelas bênçãos recebidas nesse dia, pela tua proteção e pela oportunidade de estarmos aqui para te adorar. Abençoa este culto, abençoa a leitura da tua palavra, abençoe aqueles que ainda virão, que eles possam chegar para comungar conosco. Nós nos entregamos neste momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Olá a todos. Tem uma música que eu gosto da versão do Ronaldo Arco. Ele fala que nós veremos Jesus nos olhos. E aí ele fala que vai passar muito tempo que ele vai ficar encarando Jesus. E aí Jesus pode fulminar ele pode cair em prantos, mas ele pede que passe muito tempo, sem ninguém dizer mais nada, e ele só quer ver Jesus nos olhos. Essa música que nós vamos cantar agora é o 455, Verei Jesus. Ela nos diz muito sobre esse encontro. Você pode se lembrar daquele encontro mais gostoso que você já teve até hoje. E eu gosto de ver vídeos de reencontros. E aí quando a gente der aquele abraço bem gostoso em Jesus, nós vamos ter a certeza que valeu a pena. E então, se você tem alguma dúvida ainda nessa terra de andar nos caminhos do Senhor, coloque no coração que vale a pena. Porque um dia veremos Jesus. Cantemos junto. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus.
voz de Deus irá soar. Nas nuvens sua glória surgirá. 1000 gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Amém. Amém. Todo mundo pegou os papeizinhos aí do sorteio? Tá todo mundo com papel? O Jurandir não pegou. E a Thelminha que está entregando o Jurandir lá embaixo. Você não pegou com a Thelminha? Ah lá, a Nicole vai pegar para você, porque já vai começar o sorteio. Ainda bem que estão chegando aqui, senão vão... Quem chega um pouquinho depois da hora já perde o sorteio, né? Porque é uma das primeiras coisas... Você não pegou também? Ô, Nicole, a Nicole já desceu. Pega lá com a Thelminha, Máximo. Queridos, então, porque é assim, a abertura já é o sorteio. Então, como é logo no começo, temos que chegar na hora, né, para não perder. Então, vamos lá. O Felipe e a Sara vão nos ajudar lá. Olha o teu número aí na mão. Pode soltar os números, viu, Felipe? Vamos lá. Ah lá, é o 384. É isso aí, né, Felipe? Quem pegou 384? Ah? Não, mas mas ele entendeu, porque nós fizemos uma correção depois. Né, Felipe? Vai até 410 e tarará. Então tá. O Máximo pegou? Ah, pegou. Então tá ok. Vamos lá. Quem pegou 384? Ninguém pegou 384? Só se for até o minha alguém que estiver... Bom, vamos correr aí. Pode passar outro, Felipe. Por favor. oito final, 388. Tá aqui? Ou será que está lá embaixo também? 388. É o Neto? É seu, Neto? É a Sarinha. Ontem ela ganhou bis, hoje ela ganha bis, tá vendo? Ganhou bis, hoje tem outra vez, né? Tá, a mãe tá pegando, viu, Sara? Vamos aplaudir Jesus para a gente ficar mais animados, né? Aplaudindo Jesus. Pode passar o próximo? Vamos ver, então. Deu sorte, hein, Sara? O bis deu bis. Não, você já está aqui. Pode pegar lá. Escolhe lá, meu amor.
Não tem problema, mas você falou que é. Tá na sequência? Mexe isso aí. Eu ouvi aqui na frente. 385. Quem está com o número 385? O João. Vem aqui, João, pegar. Palmas para Jesus. Enquanto isso, nós vamos aplaudir no Senhor, né? Que Ele é digno de todo o nosso louvor e adoração. Aí, João. Escolhe aí. Então, vamos... João pegando, vamos para o próximo. 393. 393. Aqui a Mara. Aí, Mara. Vamos aplaudir Jesus. Assim a gente não cansa de bater palmas para o Senhor. Quanto isso. Aí, Mara. Pode pôr aí. Pode ficar com você. Agora o próximo. 392, o Marcelo. O aniversário dele foi antes de ontem, né, Marcelo? Tá ganhando presente atrasado, né? Palmas para o Senhor. Aí tem mais 2 presentinhos. Obrigada, viu? Tem mais 2 presentinhos, isso. O próximo. 394. 394. A você, André. Ah, é o Gabriel, né? Palmas para Jesus. Aí eu gostei, já aplaudiu antes de falar. Deus abençoe. Então, só tem mais um presentinho aqui, mas amanhã tem mais. 397. Quem está com o número 397? A Paula? Aí, palmas para Jesus. É a Gabriela. Não tem vergonha? Pode pegar lá. Não, só tem umzinho lá. Agora é o último. Então, queridos, a cestinha está vazia, mas já foi o nosso sorteio de hoje. Amanhã teremos mais. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta. Então, vai ser uma semana de evangelismo. E eu peço para vocês que têm os teus amigos, teus vizinhos, teus queridos, que você tenha o desejo de trazê-los para Jesus, tenha o desejo no teu coração. Ore, peça a Deus que te dirija para falar com Ele, para que o Espírito Santo toque no coração. Eu tenho uma convidada que ela diz que vem essa semana. Ela não falou o dia, mas ela diz que vem essa semana, então eu estou aguardando. E a gente lança vários convites, né? Mas o Espírito Santo há de fazer a obra. Mas não importa, queridos, nós vamos orar novamente. Essa oração é uma oração de joelhos. Nós vamos orar porque o pregador avisou que ele vai demorar um pouquinho. Enquanto demora, a gente não perde tempo. A gente tem que conversar com o nosso Deus e, se for preciso, louvar mais a Deus enquanto Ele vem. Ele está chegando de viagem, mas já está vindo para cá. Então, dobremos nossos joelhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial na casa do Senhor. Bondoso Pai, querido Deus, soberano, reconhecemos o quanto somos pequenos, mas reconhecemos também o quanto o Senhor nos ama, independente do que somos. Pai, eu te peço, nesta noite, um pedido especial. Nos ajuda, Senhor, a abordar as pessoas, sendo usados pelo Teu Espírito Santo para falar do Teu amor, para convidá-los a vir na Tua casa, não só nessa semana de evangelismo, mas nos outros dias, mas que seja, Senhor, o quanto antes que a porta da graça se feche. Então, Senhor, que uma porção dobrada do Teu Espírito venha sobre nós para sermos intrépidos, para sermos corajosos, para falarmos do Teu grande amor. Porque sabemos que muitos falam daquilo que não é do alto, que não é de Ti. E nós que temos a Tua santa palavra, às vezes somos tímidos. Tira de nós essa timidez, Senhor. Traz a nós a Tua coragem, a Tua força e a Tua boa vontade de pregar o Teu Evangelho. No santo nome de Jesus,
eu te peço e te agradeço que tudo que acontecer aqui, Senhor, seja para a tua glória, a palavra que for pregada, os hinos que já foram louvados, que seja tudo para o Senhor e os que serão louvados ainda. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então, eu vou chamar o grupo para louvar. Nós vamos louvar enquanto o nosso irmão está chegando, tá? Eu sei que vocês estão sempre bem preparados e Deus há de usá-los, porque vocês são bênçãos. O pregador pode tardar, mas Jesus não tardará. Amém? Vocês gostaram dessa, né? Não conta pra ele, tá? Vamos louvar hoje, então. Não tardará. Que você possa trazer essa música aí pro fundinho do seu coração aí. E no final dela já vai estar transbordando já, tá bom? Vamos lá, juntos. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Você lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Amém? Amém. Vocês vão, irmãos, pro céu? Eu vou. Porque assim, você tem que ser ou não querer ir, muito não querer ir, para não estar lá no céu. Porque Cristo, Ele veio e morreu por mim e por você. E eu sei que quando o nosso peso do pecado surgiu na sua mente, no seu coração,
ele sentiu tanta dor que ele pediu para Deus o quê? Livra de mim. Mas ele faria somente por você. Ele sabe que você passa por dificuldades. Ele sabe que você nasceu com uma carne pecaminosa. Ele sabe da sua fraqueza, que às vezes não é a minha, mas é a sua fraqueza. E ele prometeu e deixou o Consolador com a gente. E na Bíblia está escrito uma promessa, que quando Deus falar assim para o filho, chegou a hora. Ah, irmãos, sabe quando você deixa aquela mala arrumada assim? Ele já está tudo arrumado já. E quando Deus fala assim, ó, vai buscar os seus filhos, ele vai vir com força total. E aí então ele vem com aquela atmosfera. E nós, conhecedores da palavra, sabemos de todos os sinais. E aquela luz que o diretor falou ontem, nós vamos ver assim muito forte. Se você estiver no escritório, vai atravessar a janela a luz. Se você estiver lavando uma roupa, vai aparecer no quintal. E você vai ter certeza que o seu Salvador estará vindo te buscar. Amém? Vamos cantar em pé esse hino, Chegou a Hora. Tantas vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça. E a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Se aprovado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem pedi na cruz. Se você já foi tentado a
descrer ou desistir. Isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Propósito, né, queridos? Tudo tem um propósito. Podeis assentar. Então, o Ilan, ele estava chegando de viagem, ele falou que está vindo. Aí ele falou assim, irmã, outro dia ele brincou, ninguém me imite, viu? Porque eu sempre atraso. Mas tudo tem um propósito. Então, nós vamos aproveitar esse tempinho tão especial na presença de Deus. E eu quero ver aqui, olha, ele chegou. Mas antes disso, olha, é 8h05, dá tempo de um testemunho bem abençoado que você viveu essa semana. É um testemunho só, para aí o Ilan já pegar a palavra e ser usado pelo Senhor. Tá bom? Quem trouxe aquele testemunho que você está desejoso de contar faz tempo que está no teu coração? É um testemunho bem rápido, para a gente nos alegrar, porque quando você testemunha de Deus, você o quê? Você fortalece a fé do teu irmão. Pode vir, Beth. A Beth quer testemunhar. Ela tem algo muito especial. E quando Deus ele tem uma direção, ele sabe por que é, né, Beth? Vamos lá. Eu quero agradecer a Deus, porque acho que alguns sabem que eu estava trabalhando como Uber, né? E fazia tempo que eu estava orando, pedindo ao Senhor que abrisse uma outra porta de emprego. Infelizmente, na minha idade, ainda tenho que trabalhar, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E meu filho desempregado. E Deus abriu essa porta. A minha família nem sabe ainda, nós estamos fazendo meio segredo, mas eu vou contar para a igreja, porque hoje eu fiquei muito feliz. Nós adquirimos uma franquia de mercado autônomo corporativo. E eu vou fazer Araraquara e meu filho São Carlos. E eu já estou em contato com várias empresas, Lupo, Cutrale e afins, né? E eu estou tendo, assim, estou sendo bem receptiva, estão me, assim, dando retorno, e a gente está com bastante esperança. E eu agradeço a Deus, porque foi fruto de oração, pedi de joelhos muitas vezes.
Esse ou esse? Acho que esse aqui. Supostamente esse outro aqui tá ligado, mas vou colocar aqui atrás. Feliz semana, irmãos. Consegui chegar a tempo? Parece que sim. Eu cheguei de viagem essa madrugada, só explicar rapidamente o meu enrosco. Cheguei essa madrugada, então ainda estou meio desorientado em questão de fuso horário, ritmo de trabalho, enfim, eu tinha certeza que a programação começava às 8 horas da noite, não às 7h30, então peço desculpas a todos os irmãos pela enrolação, mas parece que no fim, afinal de contas, vai dar tudo certo. Agradeço muito a paciência de todos vocês. Irmãos, nós estamos fazendo uma série de evangelismo no Ancionato, imagino que todos vocês estão cientes. Alguém aqui está vindo pela primeira vez na semana? A Vanessa? 2 pessoas. Nós estamos fazendo uma série de evangelismo com os anciãos, pregando temas basicamente, não são todos, mas temas que estão incluídos nas crenças que a gente agrupa num combinado que a gente chama de Nisto Cremos, as crenças que baseiam a fé dos adventistas do 7º dia. E hoje eu fui incumbido da missão de pregar a vocês a respeito da ressurreição, o que vai acontecer conosco no momento em que Jesus voltar. Antes de abrirmos a palavra e começarmos de fato esse estudo, eu gostaria, como é de praxe, de fazer uma oração com vocês para iniciarmos a parte da pregação do culto. Nosso Senhor e Deus eterno Rei, nos colocamos em Tua presença humildemente, antes de mais nada para Te agradecer pelo dom da vida, para Te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Sabemos que não estamos aqui somente pela nossa vontade, mas cumprindo também a Tua vontade. Sabemos que cada um, Pai, de nós veio até aqui pelo caminho A ou pelo caminho B, mas todos fomos direcionados até a Tua casa pelo Teu Santo Espírito. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que me dê a clareza de raciocínio para explicar um assunto tão bonito e ao mesmo tempo tão complexo, de forma que o Teu nome seja glorificado e a luz da nossa maior esperança resplandeça nas minhas palavras como o sol do meio-dia sobre o coração de cada irmão. Em nome de Cristo eu te peço essas coisas, Pai. Amém. Irmãos, lembra que eu estou desorientado, né? Quanto tempo eu tenho para pregar? 20 minutos? 30? Meia hora? Vai ser ótimo. Antes de a gente falar sobre ressurreição, quando a gente fala em ressurreição, a gente está falando de voltar dos mortos. Só que antes de falar sobre ressurreição, eu achei por bem dividir o sermão em 2 partes, e a primeira é falar sobre o que antecede a ressurreição, que é a morte. Eu não vi nos temas a serem pregados ao longo da semana nenhum tema específico sobre a morte, então eu tomei a liberdade de colocar exatamente na pregação de hoje, antes de a gente falar sobre ressurreição. A propósito, eu sou o ancião que vai pregar sobre as 2 ressurreições. Hoje a gente vai falar sobre uma, na quinta-feira a gente está previsto falar sobre outra. Vamos lá, irmãos. A ideia de morte... todos vocês sabem que normalmente quando eu começo os sermões a gente lê primeiro o texto que baseia o estudo. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai abrir a Bíblia muitas vezes, mas não no começo do nosso estudo. Vamos lá. A ideia da morte é alvo de muitas crenças, de muitos dogmas, de muitas tradições, filosofias. No entanto, nós como cristãos, especialmente nós cristãos adventistas do 7º dia, devemos viver as nossas vidas e basear as nossas crenças no princípio chamado sola scriptura. O que diz a sola scriptura? Ou traduzido do latim, somente a escritura. Essa regra significa que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática para o cristão. A Bíblia é a única, inerrante, suficiente e inspirada palavra de Deus. É perfeita como Deus é perfeito e não requer complementos. Na definição da confissão belga, abre aspas, cremos que essas sagradas escrituras contêm plenamente a vontade de Deus e que tudo o que o homem deve crer para a sua salvação é suficientemente ensinado nelas. Fecha aspas.
Ou seja, nós vamos estudar a morte, evidentemente, à luz das Sagradas Escrituras. E à luz das Escrituras, a morte é comparada a um sono. Nas palavras de Jesus, em João 11, verso 11, não precisamos abrir ainda, eu vou contar essa história. Jesus se referiu à morte de Lázaro usando o termo adormeceu. Lázaro dorme. Os discípulos entenderam incorretamente que Jesus se referia ao sono de dormir à noite, que esse que a gente faz toda noite, e que Lázaro estava bem. Ele havia se recuperado da enfermidade e ele estava bem. E então, no verso 14, Jesus resolve desfazer qualquer traço de confusão e sombra de dúvidas e afirma claramente: Lázaro morreu. Paulo usa a mesma figura de linguagem do sono em 1 Coríntios capítulo 15. Pode abrir a Bíblia nesse capítulo, por favor. 1 Coríntios 15. Esse a gente vai ler muitas vezes ao longo do sermão de hoje. 1 Coríntios 15. Você pode marcar o verso 6. 1 Coríntios 15, verso 6, curiosidade aqui enquanto vocês abrem, é a única evidência escrita, registrada ao longo da história de que havia testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Esse verso fala a respeito das 500 pessoas que testemunharam o Jesus ressurreto de uma só vez, o que é uma evidência fortíssima de que ou os 500 ficaram loucos ao mesmo tempo ou Jesus de fato havia ressuscitado. Não tem para onde você correr. E nesse verso, Paulo escreve: 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, desses 500, alguns já dormem. Pula para o verso 18. Se não existe ressurreição, como alegam alguns, os que dormiram em Cristo pereceram. Pula para o verso 51, uma página à frente. Falando sobre a ressurreição, já adiantando, um spoiler de daqui a uns 20 minutos no sermão. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Ou seja, em várias passagens ao longo desse capítulo, Paulo, assim como Jesus, compara a ideia da morte, a morte é uma ideia de sono. Essa mesma ideia também aparece em algumas passagens no Antigo Testamento, que para não alongar o sermão eu não vou definir aqui, mas para quem quiser depois eu passo as referências, tá? Principalmente em Salmos. Essa comparação entre morte e sono serve para ilustrar que a morte, afinal de contas, não é o fim. Nós sabemos que a todo homem está ordenado, abre aspas, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. Para mim, a maior evidência bíblica contra a crença da reencarnação é exatamente esse versículo, Hebreus 9, 27. No entanto, assim como todos irão morrer, também todos irão ressuscitar. Espera aí, Ilan, todos. Os que vão para o céu vão ressuscitar? Vão. E os que não vão também vão ressuscitar? Vão também. Todo mundo vai morrer, todos vão morrer, e todos vão ressuscitar. Com exceção daqueles indivíduos que já foram trasladados diretamente para o céu. A Bíblia registra 3 exceções que se enquadram nessa regra: Enoque, Moisés e Elias. Com exceção desses, nenhum ser humano ainda foi para o céu. Eu já vou chegar nesse ponto. Com exceção desses, todos irão morrer e todos irão ressuscitar. De modo que a morte não é o fim. A morte é apenas uma transição, como dizem por aí. É uma passagem, como dizem por aí. Eu acho muito legal explicar esse tema, essa comparação entre morte e sono, pelo fato de eu ser neurologista. E como vocês sabem, eu gosto muito de falar sobre a saúde do nosso sono, um elemento essencial à nossa saúde plena, saúde corporal plena. Quando a gente dorme, entendam, e a gente acorda, a gente não sabe, na verdade, quanto tempo se passou, quanto tempo a gente ficou dormindo, não é verdade? A gente só sabe quanto tempo passou depois que olha no relógio, depois que olha o calendário. Já ouviram falar naquelas histórias de pessoas que acordaram de comas de décadas, passaram 15 anos, 20 anos, 30 anos em coma e aí acordaram? Como é que essa pessoa sabe em que ano ela está? Ela não sabe. Como é que essa pessoa sabe o que passou? Ela não sabe. Quando a gente dorme e depois a gente acorda, ou quem já foi submetido talvez à anestesia para fazer um procedimento cirúrgico, a mesma coisa, a gente não sabe quanto tempo se passou, a gente só fica sabendo depois que é informado. De modo que se a gente dorme 6 horas, 8 horas ou 10 anos, quando a gente dorme e quando a gente acorda, a sensação é exatamente a mesma.
A percepção da passagem do tempo não existe quando a gente está dormindo. De modo que a pessoa que dormiu ou morreu 3.000 anos atrás, no dia da ressurreição dela, ela vai acordar com a mesma, entre aspas, sensação de passagem de tempo de uma pessoa que tenha morrido uma semana antes da sua ressurreição. A gente não fica esperando 3.000 anos a fio, entediado, no limbo. A gente simplesmente está, é como se a gente estivesse dormindo. Façam essa comparação para entenderem o que acontece quando a gente morre. Quando a gente dá o nosso último suspiro, quando o coração dá a última batida e a gente sofre o último evento de todo o corpo humano, uma parada cardiorrespiratória, e a gente dá o nosso último suspiro, a gente dorme. É exatamente isso que acontece. O mesmo que acontece toda noite quando a gente vai para a cama e coloca a cabeça no travesseiro. Assim sendo, se a morte é apenas um sono, é apenas uma transição, e depois todos irão ressuscitar, isto significa então, irmãos, pergunto a vocês, que nós somos imortais? Não. À luz das Escrituras, sola Escritura, não. Ezequiel 18, verso 4, não precisa abrir. Eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. É isso que está escrito. E, como todos pecaram, Romanos 3, 23, todos nós morreremos, conforme eu já acabei de explicar, todos vão morrer. Só que esse termo, ou seja, nós não somos imortais, todos nós iremos morrer. Só que esse termo, alma, esse termo tem gerado uma enorme controvérsia ao longo da história da humanidade, e eu queria abordar um pouquinho isso daqui para aqueles que eventualmente talvez ainda tenham alguma dúvida. Afinal de contas, nós temos uma alma. Que história é essa de alma, afinal de contas? Irmãos, eu vou dar o final primeiro e o raciocínio que explica ele depois. Nós não temos uma alma. Gravem essa frase, nós somos almas. Eu não tenho uma alma, você não tem uma alma. Eu sou uma alma e você é uma alma. Qual é a evidência bíblica para isso? Vamos lá. Quando a Bíblia fala em alma, a melhor tradução seria talvez pessoa ou ser. Quando a Bíblia usa aparece na Bíblia em português a palavra alma, talvez a melhor tradução fosse ser ou pessoa. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a... Perdão, irmãos, eu esqueci de falar, podem abrir, eu quero que vocês confiram essa informação, quero que vocês leiam de fato esse texto. Vocês não precisam acreditar na minha palavra, não. Tem que ser desconfiado que nem os bereanos mesmo. Esse é um texto muito importante. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a, olha a palavra, ser alma vivente. O homem não passou a ter uma alma. O homem não ganhou uma alma. Ao ser soprada dentro das narinas o fôlego de vida, o boneco passou a ser uma alma vivente. Em outras traduções aparece o termo ser vivo ou o termo ser vivente. De modo que alma não é alguma coisa que tem dentro do corpo. É simplesmente o resultado de uma fórmula, a fórmula da vida. Qual que é a fórmula da vida? Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Se tiver alguma dúvida, é só ler de novo o verso. O Senhor Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O que é a morte? A morte é o inverso da vida. É retirado o fôlego de vida do pó da terra e o homem volta ao pó da terra. É simples assim, tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Sem fôlego de vida, o barro é só um boneco. Com fôlego de vida, o boneco ganha vida. E nós nos somos almas viventes. Por que eu estou explicando isso? Por que é necessário explicar isso? Porque existe, infelizmente, uma ideia cultural geral no nosso país de que o ser humano é feito aí de duas partes, corpo e alma, ou corpo e espírito, e alguns até dividem em três, corpo, alma e espírito. E essa alma seguiria vivendo após a morte do corpo. De onde veio essa ideia? De Platão, a saber.
Tá? Existe uma teoria chamada dualismo platônico. Platão definiu o seguinte: a matéria é má. Frase de Platão: a matéria é má. O espírito que está nela é bom. E na morte, a alma se liberta da prisão que é o corpo. Onde é que a gente encontra essa teoria platônica nas escrituras, no Sola Scriptura? Em verso nenhum. Irmãos, nenhum hebreu acreditava nisso. Nenhum hebreu sequer imaginava essa teoria de Platão. De modo que esse dualismo, à luz das escrituras sagradas, que de acordo com o nosso entendimento cristão, são a única, inerrante, suficiente e inspirada, perfeita palavra de Deus, essa ideia é simplesmente inexistente. Para não dizer, na verdade, mentirosa. Essa ideia de que nós temos uma alma dentro do corpo e quando o corpo morre, a alma se liberta e segue vivendo e vai para algum lugar, não tem base bíblica para existir. Só que baseadas nesse dualismo platônico, muitas religiões ensinam que após a morte a pessoa desencarna, ou que ela parte para um plano superior, ou para um plano inferior, ou que ela vai para o céu se ela foi boa, ou para o inferno se ela foi má. As pessoas costumam dizer por aí, quando um criminoso morre, que já foi direto para o colo do Satã, né? Já desceu o tobogã. Ideias baseadas em dualismo platônico, em sobrevivência da alma, ou em, como a gente gosta de falar na nossa igreja, a imortalidade da alma. Ideia antibíblica. Nenhuma dessas ideias é bíblica, absolutamente nenhuma. Não existe uma entidade viva, separada do corpo, vivendo dentro do nosso corpo. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, o boneco ganhou vida. Quando a gente morre, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. A confusão acontece por quê? Porque o termo hebraico para espírito, ruach, é o mesmo termo usado para falar em vento. Sabe quando Jesus falou com Nicodemos, o espírito sopra onde quer? Então, se a gente quisesse traduzir como o vento sopra onde quer, a tradução estaria correta, porque a palavra é exatamente a mesma. A tradução oferecida por espírito é a tradução correta. É óbvio que Jesus não estava falando do vento, mas você percebe a confusão. O trabalho do tradutor é um trabalho meio ingrato mesmo. A palavra usada para vento, para espírito, fôlego, sopro, ruar, é a mesma. E aí alguns entendem que esse vento, ou esse fôlego de vida que volta para Deus, ou esse espírito, como é traduzido em algumas versões da Bíblia, aqui no texto de Eclesiastes, que volta para Deus, seria uma entidade viva. Só que se a gente entender que essa entidade viva volta para Deus e vai viver no céu, a gente está entendendo, Salomão está falando de todas as pessoas, a gente vai entender que todos são salvos. E existem inúmeras evidências bíblicas de que alguns serão salvos e outros irão se perder. Então esse texto de Salomão não cabe ser interpretado dessa forma. Salomão também escreveu mais evidências. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas, presta atenção, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em outras palavras, quando você morre, você simplesmente deixa de existir. Você não vai para lugar nenhum. Verso 10, no além para onde tu vais, ele passa alguns versos antes falando, aproveite bem a vida, né? Aproveite bem a vida com a mulher que você ama, porque no além para onde você vai, na sepultura para onde você vai, não existe obra, não existem projetos, não existe conhecimento, nem sabedoria alguma. Os mortos nada sabem. Mais uma, o pai de Salomão, Salmo 6, verso 5, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro, quem te dará louvor? Em resumo, irmãos, os mortos não estão em lugar nenhum, senão no próprio pó da terra.
No momento em que a pessoa morre, o fôlego de vida sai da pessoa e volta para quem deu esse fôlego de vida, o único ser do universo capaz de gerar vida, o próprio Senhor. O corpo volta para o pó da terra de onde ele veio, e é só isso. Os mortos não têm consciência, os mortos não têm sabedoria, os mortos não têm imaginação, os mortos não estão olhando por nós. Os mortos não estão nos assombrando nenhuma casa, nenhum cemitério. Alguém aqui tem medo de andar em cemitério, irmãos? Andar em cemitério à meia-noite, ali, ó. Tem medo? Dá um passeio no cemitério às 3 horas da manhã. 3 horas da madrugada, vamos lá dar um passeio. Aí, de repente, você está andando, vem um negócio ali no seu tornozelo aqui. Irmãos, adventista do 7º dia não pode ter medo de cemitério, não, irmão. Eu sei que o Nicolete aqui, recém-batizado, muito emocionante seu batismo, meu amigo, meu irmão. Nicolete, tem que levar ela para dar um giro ali e tratar esse negócio, hein? De preferência, os filmes de terror gostam desse horário, né? 3 horas da madrugada, a hora inversa à morte de Cristo. Levar para dar um passeio ali, fazer uma terapia de choque. Adventista do 7º dia entende, não é que a gente acredita, isso aqui é bíblico, irmãos. Isso aqui é a verdade, não é o que a gente acredita. Não sou eu que inventei, que resolvi fazer uma antítese de Platão e trazer aqui para vocês. Não, isso aqui, ó, eu só estou apresentando o que está escrito aqui, eu só estou organizando um pouco aqui, um pouco ali, né, como diz a própria escritura, eu só estou organizando esse um pouco aqui, um pouco ali numa folha de papel única e trazendo aqui para vocês. Isso aqui é Deus que está falando, não sou eu. Não existe assombração. Também não existe esse negócio de consultar os mortos. Não existe esse negócio de ver espíritos. Ah, mas Ilan, eu já tive experiências. Eu já fui a lugares e eu vi coisas, eu ouvi coisas. Ilan, eu tive uma ex-namorada, não tantos anos atrás, eu não sou tão velho assim, vai. Os cabelos brancos denunciam, mas enfim, eu ainda insisto em frequentar a classe jovem na escola sabatina. A gente costuma falar os jovens velhos, né? Aqueles que se recusam a subir os degraus aqui da escada. Eu tive uma ex-namorada que era espírita e repetidas vezes ela afirmava: eu estou vendo um menino ali, eu estou vendo uma mulher sentada acolá. Repetidas vezes ela tinha essas visões. Então, tudo que eu vi era mentira? Então, eu não quero me alongar muito falando sobre espiritismo, mas eu abri uma gaveta, eu preciso fechá-la agora. Qualquer pessoa honesta há de reconhecer que, em relação a fenômenos espiritualistas, visões, fenômenos, vamos colocar esse termo, pelo menos uma parte desses fenômenos é simplesmente fraudulenta. Qualquer um vai reconhecer que muitos desses fenômenos são simplesmente forjados para que o forjador se aproveite, normalmente de forma financeira, da fé e da fragilidade emocional apresentada por aqueles que querem muito acreditar que o seu filho o seu filho que se foi está mandando uma mensagem, ou que o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu ente querido que partiu está tentando se comunicar. No entanto, também qualquer pessoa honesta há de convir que existem alguns fenômenos que não podem ser explicados mesmo de forma fraudulenta. Alguns fenômenos, de fato, só podem ser explicados de forma sobrenatural. E aí, o que é que a gente faz com eles? O que é que a Bíblia faz com eles? É muito simples, irmãos. A Bíblia é só uma, a palavra de Deus é só uma. Nosso Deus é Deus de uma palavra só. Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Se Deus diz que os mortos nada sabem, porque os mortos não estão em lugar nenhum, senão o pó da terra de onde todos vieram, simplesmente essas manifestações sobrenaturais não se referem à própria pessoa que se acha que está sendo consultada. Então, o que é que está acontecendo? Eu vou dar a explicação resumida. E repito, isso daqui é assunto para 3 sermões. Espíritos malignos estão se fazendo passar pela pessoa que você gostaria de estar consultando. Satanás e os seus anjos podem se passar por anjos de luz. Satanás e os seus anjos conhecem a mim e a vocês muito melhor do que nós mesmos. Eles observam e
mais do que isso, eles nos observam e nos ouvem sem o viés que a gente tem de querer se colocar num lugar mais legal do que o que a gente realmente ocupa. Todo mundo acha que é mais bonito do que é, todo mundo acha que é mais legal do que é, todo mundo acha que é mais eficiente do que é, todo mundo acha que é mais positivo, insira aqui característica positiva. Todo mundo acha que é mais característica positiva do que realmente é, e todo mundo acha que é menos característica negativa do que realmente é. Satanás e os seus anjos observam tudo o que a gente faz e fala sem esse viés psicológico de tentar melhorar a nossa própria imagem, então eles nos conhecem muito melhor do que nós. E eles sabem perfeitamente imitar, se necessário for, o nosso tom de voz, a nossa aparência, as palavras que a gente usa, aqueles segredos que a gente contou só para aquela pessoa, os termos carinhosos que a gente usava para se comunicar com eles, tudo, absolutamente tudo, com a mais absoluta perfeição. De modo que o engano, quando a pessoa está emocionalmente frágil, e muito disposta a acreditar, o engano é completo. E muitas vezes, fatal. Muitas vezes a pessoa não volta dessa crença. Por quê? Porque é uma crença extremamente reconfortante, irmãos. Eu estou fazendo um sermão sobre morte. Irmãos, levanta a mão aí, quem aqui quer morrer? Levanta a mão quem quer ir para o céu. Espera aí. Vamos de novo. Então, quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Vou melhorar. Imagina aqui o seu ente mais querido, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Imagina aquela pessoa, o número 1 no seu coração. Quem aqui quer que essa pessoa vá para o céu com você? Quem aqui dá um tiro na cabeça dela? Quem aqui dá uma injeção de dose letal de morfina nela? Tá, um tiro pode ser meio trágico, né? Uma dosezinha de morfina, a pessoa morre ali tranquila, em silêncio, sem dor. Ninguém? Percebe? Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer viver eternamente, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer que os nossos entes queridos morram também. De modo que a morte, por mais que seja um assunto necessário falar, especialmente considerando que eu sou médico, eu falo disso praticamente todo dia, é um assunto extremamente desagradável. Ninguém quer ter que passar por isso, ninguém quer ter que analisar isso. E esse negocinho, essa conversinha barata que eu falei ainda agora, que é verdadeira, mas de que a morte é um sono e que quando a gente der o nosso último suspiro vai ser como se a gente fosse dormir, é tudo legal e tal, mas tomara que demore pelo menos uns 50 ou 60 anos, não é? Ninguém quer. Ninguém está feliz que a nossa mãe morreu. Ninguém está feliz que o nosso pai morreu, que o nosso irmão morreu num acidente de carro. Ninguém está feliz que criança de 6 anos morre com leucemia. Ninguém está feliz que pai e mãe têm que enterrar filho. E mesmo seguindo a ordem natural das coisas, eu já vou explicar que isso não é natural coisa nenhuma, ninguém está feliz de ter que enterrar pai e mãe também. Ninguém. No fundo, ninguém. E a saudade é grande. A gente sofre, a gente chora. Muitas vezes a gente nunca se recupera. Eu tenho pacientes que nunca voltaram do luto, seguem suas vidas, mas nunca saíram de verdade de determinados lutos. E muitas vezes, quando a gente não está pautado na palavra, quando a gente não está firme na rocha, é por isso que séries de sermões como essa são necessárias. Quando a gente não é firme na palavra, a gente fica mais propenso a cair em armadilhas, porque essas armadilhas são gostosinhas. Essas armadilhas são muito reconfortantes. Seu filho mandou uma mensagem para você. Qual é a mãe que perdeu um filho que não queria que isso aí fosse verdade? Qual é o pai que perdeu um filho? Qual é o marido que perdeu uma esposa que não queria que isso aí fosse verdade? Irmãos, entendam, se nós conseguimos entender isso, se eu consigo entender isso, quanto mais Cristo consegue entender o sofrimento que a gente passa em relação à morte. Mas se a gente não tiver pautado na palavra, a gente cai em engano, a gente cai em armação de teatrinho espiritual, de demônios se passando pelos nossos entes queridos, demônios se passando pelo profeta Samuel, episódio clássico, encerrando o livro de 1 Samuel. A gente cai nesse tipo de armadilha e é levado
rapidamente para muito longe de Deus, para muito longe da verdade e para muito longe da salvação. Sola Escritura, de acordo com a única, inerrante, infalível e perfeita palavra de Deus, não existe possibilidade de se consultar os mortos. Não existe forma de se comunicar com aqueles que dormem. Porque não existe uma alma imortal separada do corpo depois que o corpo perece. Até certo ponto, a propósito, por incrível que pareça, os ateus estão certos. Até certo ponto, quando eles dizem que após a morte não existe nada. Nós simplesmente deixamos de existir. É verdade. Até o dia da ressurreição. Segunda parte do sermão. Como eu disse, todos iremos morrer e todos iremos ressuscitar. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado, então infelizmente, como todos pecamos, todos teremos que morrer. Mas Jesus também sabe, o Senhor sabe que a morte não é natural. A morte não é natural para Deus. Pensa comigo, irmãos, se a morte é o salário do pecado, e o pecado existiu a partir de Lúcifer primeiro e depois a partir de Adão e Eva, antes disso não existia pecado, portanto não existia morte, portanto sabe-se lá durante quantos milênios, sabe-se lá durante quantos milhões de anos incontáveis aí, nunca existiu morte. Os anjos não faziam a menor ideia do que era isso. Se você conseguir imaginar um negócio que não existe e de repente passa a existir, e esse negócio é feio, macabro e cruel, é mais ou menos isso. Essa ideia no plano de Deus, no plano do único ser do universo capaz de gerar vida, no coração da fonte de toda a vida, daquele que é a fonte de toda a vida, essa ideia é antinatural. E percebam, nós fomos feitos à imagem e semelhança deste ser. E é por isso que a morte é tão antinatural no nosso coração. É por isso que ninguém aqui quer morrer. É por isso que ninguém quer que o nosso ente querido morra também. Eclesiastes 3, verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. O desejo pela eternidade faz parte do nosso ser. Não importa o quanto cada um tente negar, se é que alguns tentam negar, alguns sim. Não, para mim já está bom só essa vida. Mentiroso! Mentiroso! Não está bom coisa nenhuma. Não está bom para ninguém. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus para quem 80 anos não é bom coisa nenhuma. Esses 80 anos aqui viveu e acabou, não está bom não. Quando Deus faz as coisas, Ele faz para serem eternas. Deus é perfeito. Não para elas morrerem. Então é verdade que todos nós iremos morrer. E é verdade também que todos iremos ressuscitar. Onde é que está a diferença? Nem todos, entretanto, serão eternos. Nem todos vão viver para sempre. João 5,29, abre a Bíblia aí, por favor, irmão. Perdão, a partir do verso 28, João 5, 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele quem? Do Filho do Homem, e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ora, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Todos irão ressuscitar, todos os que estiverem nos túmulos, todos os mortos irão ressuscitar. Alguns para uma determinada ressurreição, que ele chama de ressurreição da vida, e outros para uma outra ressurreição, que ele chama de ressurreição do juízo, ou em outras traduções, ressurreição da condenação. Ou seja, alguns vão ressuscitar para viver, outros vão ressuscitar para serem condenados. Nem todos serão eternos. Quem aqui já ouviu falar nos conceitos de primeira morte e segunda morte? A primeira morte é essa que eu falei até agora no sermão, é a que todos iremos passar.
Tá? Todo mundo vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer. A segunda morte, essa que Jesus chama de ressurreição do juízo. Algumas pessoas irão ressuscitar apenas para morrerem uma segunda vez. Sobre isso eu vou falar na quinta-feira. Hoje eu quero concentrar com vocês na primeira ressurreição. Outras pessoas irão ressuscitar, entretanto, para viverem uma vida eterna e nunca mais irão morrer. Agora sim, vão viver para sempre. Nunca mais irão morrer. Vamos entender um pouco melhor isso. Peraí. Então quer dizer que a gente vai ser imortal? É isso. Quer dizer que a ideia da morte nunca mais vai existir, é isso mesmo. Quando é que isso vai acontecer? No dia que Jesus voltar. 5 textos para a gente terminar o sermão. Vamos comigo? Eu sei que o meu tempo está acabando. 5 textos para a gente terminar de entender o assunto e ir para casa cheio de esperança. Fica comigo, irmãos. Essa é a maior esperança da cristandade. Isso que eu vou falar agora. Mateus 16, verso 27. Está tudo pertinho, tá? Tudo aqui no Novo Testamento. Mateus 16, 27. Jesus afirmou: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Perceba o foco na palavra então. O Filho do Homem retribuirá a cada um segundo as suas obras quando? Quando ele vir na glória de seu Pai. Então, nesse momento, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. O que é isso? Ele não falou ainda agora sobre 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a morte? Então, essa retribuição vai acontecer quando? Quando o Filho do Homem vier na glória do Pai. Antes disso, os ateus estão certos. A gente morre e não vai para lugar nenhum. A gente simplesmente está dormindo. E quando a gente acordar, vai ser como se tivesse passado, como o Paulo chama, um fechar e abrir de olhos. Vai ser como se tivesse passado uma noite de sono, uma soneca, por assim dizer. Esse é o tempo que a gente vai achar que passou para cada um. Tá? Então entenda, irmão, entenda também, irmã, assim como eu expliquei ainda agora, que não existe possibilidade de contato com nenhuma alma vivente depois da morte, também não existe esse negócio de que quando a pessoa morre, a pessoa vai para um plano superior, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Peraí, então quer dizer que eu passei a vida inteira ouvindo que a minha avó que morreu, ela está olhando por nós lá no céu. Não, ela não está. Eu sinto muito ter que dizer isso se você acredita nessa teoria, mas, repito, eu não sinto nem um pouco em expor a verdade. Eu sinto muito, entretanto, que você tenha sido apresentado a um engano. Essa teoria simplesmente não tem sustentação bíblica. Conforme as inúmeras evidências que a gente viu ao longo do sermão de hoje, os mortos não sabem coisa nenhuma, eles não vão para lugar nenhum. A gente vai para o pó da terra e o fôlego de vida volta para quem deu. E é só. A sua avó não está olhando por você. O bandido que te assaltou e depois foi morto numa troca de tiros com a polícia não está sentado no colo do capeta. O seu filho não virou uma estrelinha e está olhando pela sua vida lá de cima. Sinto muito de verdade ter que dizer isso, mas mentiram para você. Nenhuma pessoa que morreu, os apóstolos não estão no céu, não existem santos. Maria não está no céu. João não está no céu, Paulo, Pedro, Barnabé, os heróis da fé todos, Abraão. Eles não estão no céu. E se você acreditava nisso, repito, mentiram para você. A verdade bíblica pode até não parecer, mas é muito mais bonita do que essa. Fica comigo, acompanha até o final. Então, no dia que Jesus voltar, esse galardão, a recompensa de cada um segundo as suas obras, será entregue por ele. Apocalipse 22, verso 12.
Penúltima ou última? Não, última página da Bíblia. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem... Jesus de novo. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho a dar a cada um segundo as suas obras. Jesus está basicamente repetindo as palavras que estão declaradas em Mateus. Quando eu vier... Eis que eu venho sem demora, e comigo está. Quando eu vier, eu vou trazer comigo a recompensa que eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Quando é que a gente vai ressuscitar e ir para o céu? Aqueles que vão ressuscitar para a vida. Quando Jesus voltar. Não faz o menor sentido, irmão, irmã, a gente morrer, ir para o céu, estar lá muito bem, muito tranquilo, e aí a gente tem que ressuscitar. Não faz o menor sentido. Para depois ir para o céu de novo. Isso não faz nenhum sentido. A gente só vai para o céu quando Jesus vier nos buscar. Como é que vai ser isso? 1 Coríntios 15, versos 51 a 54. Primeira Coríntios 15, verso 51. Paulo escreve: eis que eu vou revelar a vocês um mistério. Nem todos dormiremos. Já entendemos que Paulo se refere à morte aqui. Mas todos seremos transformados. O que estava acontecendo aqui? Paulo achava que Jesus ia voltar nos dias dele. Os crentes do primeiro século achavam que Jesus ia voltar nos dias deles. Por quê? Porque Jesus falou para Pedro o seguinte... Jesus estava falando com Pedro, aquela história do se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E João estava seguindo eles a uma certa distância, o suficiente para ouvir, mas não tão perto que atrapalhasse a conversa. E Pedro olhou para trás e perguntou: Senhor, e o que vai ser daquele ali? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu venha, que te importa? Então, a partir dessa frase, criou-se nos crentes do primeiro século a expectativa de que Jesus iria voltar antes que João morresse. E aí o que aconteceu? Os apóstolos foram morrendo um por um e João ia vivendo, e João ia vivendo, e João ia vivendo, e João 80 anos, João 90 anos, né? João preso, João isolado em Pátimos, mas nada de matarem João, e o pessoal entendia: o tempo de Jesus voltar tá chegando. Que eles não acreditavam que João iria de fato morrer por causa dessa frase de Jesus. Só que o próprio João escreveu depois, quando ele escreveu o seu evangelho, que não foi bem isso que Jesus quis dizer. Jesus não falou que João não iria morrer. Está escrito isso. Jesus não falou que aquele discípulo não morreria. Ele apenas mandou Pedro se concentrar nos assuntos que diziam importância a ele e parar de se preocupar com a vida de João. Só isso. De modo que João morreu e Jesus não voltou. Mas Paulo e os crentes do primeiro século achavam que Jesus ia voltar nos dias deles. Por isso ele escreveu dessa forma. Voltando ao texto. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Jesus fala em duas ressurreições. Paulo também fala em duas ressurreições, uma primeira e uma segunda. Nós estamos falando da que vai acontecer primeiro, que é a ressurreição para a vida, a ressurreição dos justos. Nessa ressurreição, todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e o que é que vai acontecer? Primeiro evento que vai acontecer quando Jesus voltar: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, esse termo corruptível e incorruptível, Paulo está falando da possibilidade de morrer. Paulo está se referindo à ideia da mortalidade. Ser corruptível significa ser passível de morrer. Incorruptível significa ser imortal. Ficou claro? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, da imortalidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aquela questão de o texto bíblico repetir a mesma informação com palavras diferentes para facilitar a memorização. Isso é recorrente no texto bíblico. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
E Paulo descreve um pouco mais à frente que o último inimigo a ser vencido é de fato a morte. Quando Jesus voltar, os mortos sairão das suas tumbas, como o próprio Jesus também havia profetizado. Ouvirão a voz do Filho do Homem e serão transformados. Nós, aqueles que estiverem mortos, nós acreditamos, devemos acreditar que isso não vai acontecer conosco. Devemos ser como Paulo e acreditar que Cristo vai voltar nos nossos dias. Paulo não estava errado, Paulo estava certíssimo em manter essa esperança. Que o dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho do Homem, senão o Pai. Então a gente tem que viver como se fosse agora, no máximo amanhã. É assim que tem que viver o cristão, como se a volta de Jesus fosse acontecer hoje à noite. Paulo estava certo em fazer isso. E no dia que Jesus voltar, aqueles que estiverem mortos sairão das suas covas, sairão do mar, sairão das suas ânforas onde foram incinerados, enfim, e serão transformados de corpos mortais em corpos imortais. Penúltima passagem, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Os livrinhos são muito pequenininhos, cuidado para não passar. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma sequência em que os eventos vão acontecer. Jesus irá voltar, a trombeta irá soar e aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram salvos, ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos, os últimos serão os primeiros. Primeiro os mortos ressuscitarão e serão transformados. Depois os que estiverem vivos também serão transformados. E aí sim, nesse momento, todos os salvos irão ser levados, irão ser arrebatados. O que significa arrebatamento? Ser levados, serão transportados para o céu, para viver a vida eterna, para viverem um período que a gente conhece como milênio, para viverem os 1000 anos, assunto para sexta-feira com o nosso irmão Michael. Nesse momento apenas. Depois disso, depois do milênio, vai acontecer a segunda ressurreição, eu vou falar sobre isso na quinta-feira. Última passagem de hoje, irmãos. Mateus 25, verso 31. Ao longo do capítulo 25, Jesus está preparando os seus discípulos para os eventos que vão anteceder a sua segunda vinda. Ele conta a parábola das 10 virgens, ele conta a parábola dos talentos. E aí ele declara aqui no verso 31, nesse trecho, ele está abrindo a passagem que ele fala que quando ele vier, ele vai dividir a humanidade em 2 grandes grupos, à sua direita aqueles que ele chama de ovelhas e à sua esquerda aqueles que ele chama de cabritos, e vai dizer aos que estavam... Vocês conhecem a história. Eu quero destacar com vocês no verso 31, onde está escrito: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele. E todos os anjos com ele. Irmãos, a palavra descreve que existem milhares e milhares, milhões e milhões, miríades e miríades de anjos. Isso deve dar trilhões de anjos. A gente não tem cabeça para imaginar esse número, para visualizar de fato esse número de pessoas, esse número de seres, de almas, em um mesmo lugar ou até mesmo em um mesmo planeta. Mas é o que existe de anjos. Quantos anjos vão vir com Jesus? Todos. Todos, é o que ele declarou. Todos esses trilhões de anjos vão vir com ele. Por quê? Por que é necessário que trilhões de anjos venham para cá com Jesus no dia da primeira ressurreição? O terrível e grande dia do Senhor. Porque nesse dia todos os mortos irão ressuscitar.
E, de acordo com as contas já feitas aí por especialistas, a gente já passou da conta de 1 trilhão de pessoas que nasceram e morreram ao longo da história da humanidade. Nesse dia, os filhos serão reunidos aos pais. Nesse dia, as mães que perderam os seus filhos vão ser reunidas com os seus bebês, com as suas crianças. Nesse dia, os pais que tiveram que enterrar seus filhos, os avós que tiveram que enterrar seus netos, serão reunidos com suas crianças. Nesse dia, os irmãos que se separaram em vida e nunca mais se viram e morreram sem nunca mais ouvirem falar um do outro, os irmãos vão ser reunidos. Nesse dia, os maridos vão reencontrar suas esposas e esses casais vão reencontrar seus filhos, que mudaram de país, que mudaram de estado e foram viver a 2.000 quilômetros de onde nasceram, como eu, e nunca mais voltaram para visitar a bisavó. Nesse dia, irmãos, os anjos vão ter muito trabalho. E vai ser o trabalho que eles fizeram com a maior alegria da existência deles. Nesse dia, aquela esperança que o enganador, que o acusador usa contra nós, naquele teatrinho espiritual, usando demônios para se fazerem passar pelos nossos filhos, pelas nossas mães, para fazer grandes manifestações sobrenaturais. Nesse dia, essa esperança vai ser verdadeira, não essa esperança falsa e efêmera que a gente tem hoje. Nesse dia o reencontro vai ser de verdade. Nesse dia a voz que a gente ouvir vai ser de fato da nossa mãe, vai ser de fato a voz do nosso pai. Nesse dia o bebê que vai ser colocado no nosso colo vai ser de fato o filho que a Ellen perdeu. Eu juro que eu achei que eu ia conseguir falar dele sem chorar. Nesse dia eu vou poder brincar com meu filho. Nesse dia eu vou poder apresentar ele para a irmã dele. Ele vai ter outro nome. Todos nós teremos. Eu vou poder apresentar ele para Eva. Eu vou poder criar meu filho. Um dia eu vou enterrar meus pais, como alguns de vocês já tiveram que fazer. E nesse dia o último inimigo terá sido vencido. Nesse dia nós vamos gritar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nesse dia o Senhor enxugará de todo o olho as lágrimas, porque não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem tristeza e nem dor. E essa alegria vai ser eterna. Período de 1000 anos primeiro, mas vai ser eterna. Verdadeira, palpável, não fruto de enganos, de homens ou de espíritos. E face à maior esperança de toda a cristandade, irmãos, eu não posso ir embora sem perguntar a você. Você que talvez ainda não tenha se decidido, você que talvez não soubesse de todas essas coisas, você que talvez achou que era só isso aqui mesmo, ou que, como eu, você não se conforma com a morte. Em qual ressurreição você quer estar? Porque essa primeira ressurreição, para todo esse milagre, é para aqueles que morreram em Cristo, é o que está escrito na palavra. Não é para todos. É para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, reconheceram a sua insuficiência, reconheceram o seu pecado, reconheceram quanto mal a gente fez para o próximo e também para o coração de Deus, se arrependeram e se entregaram nas mãos do Salvador. A esses, Jesus toma deles o crédito da morte e dá a eles o crédito da vida. A esses, Ele trará o galardão no dia que Ele vier.
A esses ele chamará para ressuscitarem primeiro e reencontrarem seus maridos e esposas, pais e mães, irmãos e irmãs, filhos e filhas, primos e primas, tios e tias, avós e avós. Esses vão fazer uma jornada de 1 semana até o céu, atravessando todo o universo, com trilhões de anjos, explicando o que é cada planeta, cada estrela, cada galáxia. E a esse Jesus vai olhar e vai dizer: muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Esses. A gente vai ouvir uma mensagem musical agora. E durante essa mensagem, eu convido cada um dos irmãos a refletir no seu coração o que é que talvez ainda esteja faltando para cada um se entregar. E se alguém sentir o genuíno desejo de expressar e manifestar a sua entrega nas mãos de Jesus, eu convido esse irmão a vir aqui à frente. Eu gostaria demais de orar por você no final. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chama, vamos para lá. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E
os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos e ao Jesus chama. Nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama. E ao Jesus chama. E ao Jesus chama. Meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. Os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama. E ao Jesus chama. E ao Jesus chama. Vamos para o lar, para o lar, para o lar. Eu vou pedir que aqueles que puderem se coloquem de joelho junto comigo, por favor. Somente os que puderem. Nosso Senhor e Deus eterno Rei, eterno Rei. Pai, nós não temos palavras para agradecer. O dom gratuito da vida eterna, o dom gratuito da salvação, o Senhor não tinha obrigação nenhuma de nos oferecer nada disso. Nós não merecemos nada disso. Mas ainda assim o Senhor achou lugar no seu coração para oferecer aquilo que nós não merecemos e aquilo pelo qual nós não trabalhamos. A recompensa que nós nos esforçamos parece que todo dia para não merecer. O Senhor nos oferece gratuitamente, Pai, livremente, a possibilidade de rever nossos pais, a possibilidade de rever nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos amados, nossos queridos. Pai, a primeira coisa que eu preciso é te agradecer, a segunda coisa é reconhecer que eu não sou merecedor. Mas em tua infinita graça e tua incompreensível misericórdia, teu infinito amor, o Senhor nos oferece o dom da vida eterna. Pai, obrigado.
A tua palavra declara que tu ofereces diante de nós a vida e a morte. A tua palavra declara que tu nos outorgaste o livre-arbítrio e que nós temos a possibilidade de escolher livremente, sem pressão, sem direcionamento, sem manipulação, a possibilidade de escolher a vida ou a morte, a possibilidade de escolher a vida eterna ou de escolher a segunda morte, a morte eterna. A tua palavra também declara, entretanto, Pai, que da tua boca saiu: escolhe, pois, a vida. Pai, diante de ti temos aqui irmãos e irmãs que escolhem, pois, a vida. Eu não consigo expressar diante de ti a alegria que eu tenho de ver tantos irmãos desejosos por se entregar nas tuas mãos nesse momento, desejosos por se entregar a Cristo, desejosos por reconhecer a sua insuficiência, por reconhecer a maldade que existe em nossos corações e por reconhecer que não existe vida senão naquele que é o próprio caminho, a verdade e a vida, que não existe acesso ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, coloco em Tuas mãos, não só a minha vida, mas também a vida de todos esses irmãos. Te peço, Pai, em nome de Jesus, discipule, purile seus caráteres, trabalhe em seus corações, trabalhe em nossos corações, trabalhe o pecado acariciado em nossos corações, trabalhe a esperança falsa que nós insistimos em alimentar, aquela que nos afasta da Tua salvação, aquela que nos afasta da Tua esperança. Trabalhe em nossos corações as ervas daninhas do nosso jardim. Encha-nos do Teu Espírito, Pai, hoje mais uma vez. Encha-nos de Ti. Faça-nos mais uma vez ramos da videira verdadeira, a fim de que nós demos fruto. Porque só dá fruto o ramo que é ligado à videira. Enche-nos da vida, Pai. Enche-nos de Jesus Cristo. E faça de nós, Pai, não merecedores, porque infelizmente nós sabemos que jamais seremos merecedores, mas faça de nós servos bons e fiéis, bons trabalhadores da Tua colheita, da Tua lavoura, prontos a irem a pescarem mais homens, prontos a pescarem mais mulheres. E assim teremos uma festa ainda maior, no grande e terrível dia do Senhor, quando os trilhões de anjos vierem nos juntar com as nossas famílias e nos levar de volta para o lar. Te peço, Pai, em nome de Jesus também, dê-nos uma semana abençoada. Não te esqueça daqueles que sofrem, não te esqueça daqueles que estão em luto, daqueles que choram. Enxugue dos olhos toda lágrima e encha-nos da esperança eterna de que um dia, de fato, não haverá mais lágrimas. Prepare-nos para esse dia, Pai, como se fosse hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, irmãos. A gente se vê de novo amanhã às 7h30, não 8 horas, às 7h30, para o próximo tema do nosso estudo. Deus os abençoe.